boa noite a todos. Já conversei com todos, né? Que sejam bem-vindos mais uma vez. A gente conversa toda semana quando começa as nossas atividades aqui na casa, dizendo dos dias que nós temos palestra. Quem chega pela primeira vez ou através da internet, as pessoas querem saber. Então, nós temos palestra todos os dias, menos as sextas-feiras. Segunda, terça e quinta é nesse horário, às 20 horas, quarta às 14, sábado às 17 e domingo às 10 horas. E nós também temos a evangelização infantil. Quem tem criança, quiser trazer, os pais assistem a palestra, a criança fica lá com a nossa orientadora. E quem quiser passar no plantão de atendimento, é conversar com um amigo aqui da casa que trabalha no setor de atendimento. Chega meia hora antes, né, para a gente poder conversar na salinha, se tiver algum problema de saúde, algum problema que precisa conversar. Nós vamos ter agora, no dia 18 de setembro, um almoço beneficente com bingo. É aqui no Dique Colherada, aqui perto do Colégio Jardim São Paulo. É um almoço para ajudar nossas cestas básicas que a gente faz aqui na casa, né? Quem quiser nós temos pouquíssimos convites, temos acho que 20 e poucos convites só, são 100 lugares, né? Então, quem quiser pode conversar com a gente no final. E no dia 3, 4 e 5 de dezembro, nós vamos fazer uma viagem a Araxá. Nós vamos passar por Uberaba, conhecer o centro do Bacelli, e depois nós vamos para Araxá, ficar lá na pousada do Sesc, e conhecer o centro do Tadeu, e tem um hospital que ele trata de criaturinhas idosas com muito amor e carinho. Então, quem quiser, faz a reserva com a gente. E também, quem não for ou quiser ajudar, nós estamos pedindo para levar para o hospital sabonete, shampoo neutro, pasta dental, escova, fralda descartáveis de adultos, que é tudo para o Tadeu lá em Araxá. E cada segundo sábado de cada mês, nós distribuímos 60 cestas básicas para famílias cadastradas. E no segundo sábado, não, a cada 15 dias aos sábados, nós temos uma turminha que distribui lanches aqui nas redondezas do metrô. Então, é um sábado sim, um sábado não. Quem quiser participar desse trabalho, venha no sábado, às 17 horas, assiste a palestra e sai com a turminha para fazer essa entrega. Tá bom? Então, é só isso. E a gente está lembrando sempre da importância de fazer o Evangelho no lar. Quem não faz o Evangelho no lar, quem não realiza ainda, ele é de suma importância para a gente poder, além das palestras, além dos passes que nós recebemos, fazer a higienização do nosso lar. E quem não souber fazer, conversa com um dos nossos atendentes aqui que a gente explica como é que faz, tá bom? Então, queridos, vamos agora nesse instante. Vamos fechar os nossos olhinhos por alguns minutos, vamos nos recolhendo. Nós sabemos que quando nós adentramos a uma casa de oração, nós já estamos sendo envolvidos por todos os amigos que ali se encontram. Então, nesta casa, nós temos muitos amigos que recebem a cada um com muito carinho, envolvem, e durante toda a palestra, o tratamento de cada um já começa. Então, coloquem-se sempre à vontade, à disposição, pensamentos firmes em Jesus, para que esse trabalho possa ser feito, ser envolvido a cada um dos nossos irmãos, para receber aquilo que precisa. E durante o tratamento, nós terminamos com o passe depois das palestras. Então, nesse instante, nós vamos levar o nosso pensamento a Deus, o Pai da vida, agradecer pelo dia, agradecer pela vida, agradecer por tudo aquilo que recebemos. E nesse instante, Senhor, nós estamos aqui, abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente, para que a gente possa aprender um pouquinho mais. Que, como nós sabemos, o conhecimento nos liberta de tudo, nos ajuda no conhecimento de nós mesmos e faz com que a gente possa viver melhor nesse planeta, onde nós estamos sendo recebidos por esse planeta amado, essa terra querida, para esse aprendizado que às vezes é doloroso, às vezes é um hospital, às vezes é a escola, às vezes é um presídio. Mas é a oportunidade bendita que o Pai nos oferece para que a gente possa aprender. Criaturas que ainda somos, que erramos demais, que já fizemos tantas barbaridades, hoje nós estamos aqui, imbuídos da boa vontade e do aprendizado. Então, nós pedimos, Senhor, que a Tua luz, o Teu amor e a Tua misericórdia possa nos envolver, que possamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que tudo aquilo que for falado possa estar dentro de nós. E durante a nossa semana, os nossos dias, nós possamos colocar em prática, porque é o aprendizado que vem do Evangelho de Jesus. E assim, envolvidos nessa atmosfera de paz e de amor,
nós vamos começar o nosso trabalho com a palestra da noite. Nós estamos recebendo hoje o nosso querido companheiro Silvio, que ele seja bem-vindo mais uma vez, e vai falar sobre o livro da Religião dos Espíritos diante das tentações. E quem de nós não é tentado, né, queridos? Todos os dias das nossas vidas. Então vamos ouvi-lo com muito carinho. Diante das... tem de falar aqui, né? Por causa da... eu lembro da outra vez. Posso levantar a calça, né? Fica chato assim. É um jeito de vir inspiração. Diante das tentações. Eu tenho... nas oportunidades que eu recebo, os convites que eu recebo para falar a respeito da doutrina, eu tenho procurado ressaltar um aspecto do pensamento cristão e da doutrina espírita que tem sido um pouco negligenciado, porque normalmente ele não foi tratado pelas religiões até os dias de hoje. Como nós lidamos com a nossa experiência religiosa através dos séculos? Porque o fato é que hoje nós estamos aqui numa casa espírita, mas nós já estivemos muito próximos de outras religiões em outras existências. Nós somos seres espirituais que nos encontramos passando por uma experiência física e outras experiências muito parecidas com esta nós já tivemos no passado. Portanto, nós já buscamos outras religiões. E o que nos motivou a buscar as religiões nos tempos passados? A religião era vista por nós como um balcão de troca, né? Nós íamos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, a fim de que a nossa vida pudesse se tornar um pouco mais fácil, né? A fim de que aquela dificuldade pudesse se resolver com a ajuda, com a intersecção, né, daqueles que eram os prepostos do Senhor. Criamos hábitos curiosos de fazer promessas para os santos, que eram os tais dos intermediários, e ficávamos buscando efetivamente algum milagre. A ideia era essa, milagre, alguma coisa que nós não poderíamos fazer e que alguém viria fazer por nós. Havia também uma outra ideia de que nós estávamos mais seguros, protegidos dentro da casa religiosa. Por qual razão? Porque se a nossa vida fosse interrompida de alguma maneira, pelo fato de nós acreditarmos em uma religião ou outra, seja qual for, nós teríamos privilégios depois disso tudo aqui passar. Então nós seríamos como que detentores de alguns direitos que aqueles que não vinham às casas, não frequentavam as casas religiosas, não professavam fé alguma, muitas vezes eram ditos materialistas, estes não tinham. Então nós vínhamos com a promessa do céu. Quem ia para o céu? Quem assistia a missa todos os domingos, quem se confessava. A figura da extrema-unção surgiu dessa ideia de que não importa o que você fizesse, se no momento da sua partida você tivesse, né, os seus pecados perdoados por algum desses prepostos do Senhor, no caso um sacerdote religioso, você iria imediatamente, né, à condição de um ser detentor de privilégios, ou seja, alguém que não tivesse errado. Então, quando os nobres, os ricos e mesmo aqueles que não tinham tantas posses estavam agonizando no leito de dor, eles não procuravam um médico, não, procuravam um padre para que o padre pudesse dar a extrema-unção. O que era a extrema-unção? Eu te abençoo, eu te perdoo de todos os seus pecados, a fim de que você entre na vida eterna, livre de todos eles e sob as bênçãos da igreja. Bom, isso durou muito tempo nas nossas vidas. Então, quando nós nos tornamos espíritas nessa vida, a natureza não dá saltos. Algumas vezes as pessoas perguntam,
eu não sei se vocês sabem, qual é o país que tem o maior número de casas espíritas depois do Brasil? É a Guatemala. É, a Guatemala. Ou seja, o espiritismo tem no Brasil e não tem em lugar nenhum do mundo mais, né? É na Guatemala que tem casas espíritas kardecistas, me parece que são 600 casas espíritas, e depois espalhados na Europa. Nos Estados Unidos são muito poucos. Os americanos, eles são espiritualistas, mas no sentido mais da curiosidade pelo conhecimento dos fenômenos extrafísicos do que, na verdade, do ponto de vista de um conjunto ordenado de conhecimento que tem embasamento moral. Essa não é a visão do americano. O europeu, na Europa, na França, na Portugal e Espanha, tem algumas casas espíritas, na Alemanha, frequentadas por brasileiros. E alguns oradores brasileiros vão até lá e fazem palestra para brasileiros, em português. Então, na verdade, o centro espírita é no Brasil. O centro espírita é no Brasil, não tem o nosso espírito. Aí fica perguntando, por que aqui no Brasil tem centro espírita e não tem espírita em outro lugar nenhum do mundo? Será que nós somos melhores do que os outros? Não, não é isso. É porque nós somos mais religiosos do que os outros. Se você vai na Celso Garcia, aluga, Celso Garcia é aquela avenida que tem na Zona Leste, eu não sei, eu dou exemplo da Celso Garcia, que eu sou lá da Zona Leste, né? Se você vai na Celso Garcia e aluga uma loja, coloca umas cadeiras brancas e acende uma luz 7 horas da noite, vai começar a entrar gente. Nós adoramos religião, nós não podemos ver uma porta aberta que a gente gosta de rezar. Nós adoramos. Nós ficamos circulando para ver se a gente se encontra em algum lugar. Tanto é verdade que se vocês ligarem a televisão 6 horas da manhã, vocês vão ver igrejas, templos com a teoria da prosperidade, ou seja, com esse discurso antigo, o qual nós já estamos acostumados, lotados 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. A Igreja Universal, eu morro de inveja deles, 6 horas da manhã, tem um culto na Avenida Nações Unidas, 3.600, eu até anoto que um dia eu vou lá. 3.600 e pouco. Tem, acho que umas 3, 4, 5 mil pessoas naquele lugar, um lugar imenso, lindo, bonito. Se a gente marcar uma reunião numa casa espírita domingo, 8 horas da manhã, nem os espíritos vêm. Nem os espíritos. Então, eu costumo, não é em tom de crítica, mas em tom de alerta, a gente fazer perceber o seguinte, o movimento espírita no Brasil é um movimento espírita católico. Nós somos heranças do catolicismo. Então, a gente tem esse formato igrejinha, a maioria dos que falam são meio padres, porque eu acho que é aquela vocação de ter sido padre em outra vida, então vem com aquele discurso do sermão, do pecado, aí quando o tema hoje, né, diante das tentações, olha irmãos, queridos irmãos, não devemos pecar, devemos observar os nossos defeitos, os nossos erros, senão nós vamos arder no umbral, né? A ideia é essa, a gente não vai para o inferno, mas vai para o umbral. O grande problema disso é que a gente perde a essência do conhecimento espírita. A essência do conhecimento espírita, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista moral, do ponto de vista moral ele é sustentado no amor. E no ponto de vista filosófico ele é sustentado na felicidade. O que os espíritos vieram nos dizer? O que Jesus disse? Nós somos seres cujo estado natural é de felicidade. Nós devemos então concentrar todo o nosso esforço, toda a nossa vontade na conquista desta felicidade que nos é possível. Como se Jesus quisesse dizer a nós, há 20 séculos atrás, amem muito e sejam felizes. Qual é a grande tentação a qual nós estamos submetidos nos tempos atuais, nesse tempo de tanto conflito, de tanta transição? É não querer fazer, não querer assumir a responsabilidade da construção da própria felicidade. É se fazer de vítima, é procurar criar uma zona de conforto, né, através da rotina, através do bom senso, e viver uma vida pela metade, desenvolvendo preocupações desnecessárias e principalmente deixando de fazer o que pode fazer. A tentação do tempo perdido, de deixar a vida passar e depois, quando tudo isso terminar, perceber que deu importância para coisas que não eram tão importantes assim e negligenciou coisas que eram essenciais. A casa espírita é o quê? Do ponto de vista do acolhimento, é um pronto-socorro. Mas se alguém precisa, tem um problema físico e quer se curar, aonde ela deve ir? No médico. Né? No médico. A casa espírita, ela usa algumas terapias, né, que
se baseiam em um conceito em que a medicina hoje ainda não alcançou. Então, são tratamentos suplementares, é o passe, a água, né, fluídica, que os espíritos recomendam, já é uma tradição dentro do, né, do trabalho dos espíritos nas casas espíritas. Mas o principal, a casa espírita é uma escola. Os espíritos têm constantemente, principalmente através de Bezerra de Menezes, dito para nós espíritas algumas coisas que nós precisamos refletir. Primeira delas, os espíritas estão desencarnando muito mal. Por que nós estamos desencarnando muito mal? Quem é que desencarna muito mal? Às vezes as pessoas perguntam assim, Silvio, meu tio morreu, como é que ele está? Aí eu pergunto, e como é que ele era antes de morrer? Ah, ele estava doentinho, estava... Não. Não como ele estava antes de morrer, como é que ele era antes de morrer? Ah, meu tio era uma pessoa legal, ele se dava bem com todo mundo, ele era sempre otimista. No finalzinho ele ficou meio doentinho, mas olha, eu lembro do meu tio, a lembrança que eu tenho do meu tio é de um cara legal. Como é que será que ele está lá? Está bem. Não muda nada, a vida é uma continuidade, né? Depois da morte a vida continua a gente sendo o que a gente é aqui. Ah, meu tio era um cara aí, olha, vivia reclamando, era apegado nas coisas, nossa, não emprestava nem um guarda-chuva velho. Ele gostava de ficar controlando a vida dos outros, ele achava que o mundo inteiro girava em torno dele, se ele não tivesse, nada funcionava. Ele não podia viajar, ficava cuidando da minha tia, ficava controlando os meus primos. Como é que será que ele está lá agora? Ele está com grandes dificuldades do lado de lá, muito provavelmente. Né? Então, a vida é uma transição. Então, por que nós estamos desencarnando muito mal? Porque nós não estamos vivendo tão bem assim. Nós não estamos aproveitando a oportunidade, o conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Então, por exemplo, vocês já viram algum espírita ansioso? Tem alguém ansioso aqui? Agora, sabendo nós que nós somos seres espirituais e que estamos passando por uma experiência humana, transitória, e que a vida atende às nossas necessidades, e que de fato em alguns momentos eu vou passar por situações difíceis, mas eu tenho todas as condições de aproveitar as oportunidades que a vida me dá, qual a razão desta minha ansiedade? Tristeza, por exemplo, tristeza, muito engraçado. Espírita que divide coisas em coisas boas e coisas ruins. Acontece alguma coisa na nossa vida que seja ruim, que seja para o nosso mal? Nada, absolutamente nada. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida acontece segundo a vontade de Deus. Ah, vocês vão ter de repetir isso. Tudo que acontece na nossa vida acontece, porque parece que vocês não estão acreditando, parece que eu estou falando uma novidade. Lembra, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade de Deus. Então, por que as coisas acontecem na nossa vida? Segundo a vontade de Deus. Deus. Né? O Espiritismo veio nos lembrar de Deus. Nós tínhamos nos esquecido. Nós lidávamos com santos, lidávamos com sacerdotes, lidávamos... E nós precisamos parar de lidar com os espíritos e começar a pensar mais em Deus. Não, por acaso, qual é a pergunta, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Kardec não teria começado a obra, senão pelo que é muito importante a gente entender. Porque se eu não acredito em Deus, vivo como se não acreditasse... tem eu não lembro o nome dele agora, é legal decorar nome em inglês para falar nas palestras, mas eu sei que é um cara que tem um nome em inglês bonito, e eu ia impressionar bastante vocês se eu me lembrasse, mas agora 49 anos, a memória já não é tão boa, mas ele fala um negócio muito legal: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua voz. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui se vocês acreditam em Deus, qual vai ser a resposta? Sim. Mas muitas vezes a nossa atitude fala mais alto e parece que esse nosso sim não consegue ser ouvido. Quando você acha que alguma coisa aconteceu na tua vida e essa coisa é ruim,
você está dizendo que você não acredita que Deus te ama ou que Deus exista. Tudo acontece na tua vida segundo a tua necessidade. E as dificuldades, a gente costuma dizer que o que é difícil é ruim. Perder alguém, né? A minha mãe, ela desencarnou tem 1 ano e meio. Foi ruim o desencarne dela? Não, foi difícil. Mas se eu não tenho essa lucidez que a doutrina espírita me dá, eu vou achar que é ruim. Ela estava com 69 anos, ela podia ter ficado mais, né? Desencarnou de repente. Então, poxa, quem foi que tirou? Minha mãe fica com aquela sensação de vazio. E aí eu começo a pensar na vida de uma maneira diferente. Agora, muito mais difícil. Porque o fácil é você se sentir vítima. É você ficar com pena de você mesmo e contar, né, a sua tristeza para as pessoas, para que as pessoas sintam pena de você também. Alguns amigos mais próximos, eles sabem. Silvio, eu quero te contar uma coisa. Já sabem o que vão ouvir de mim. Uma pergunta. É uma coisa boa? Aí eles falam, então conto. Não, não é, então não conto. Não quero nem saber. Mas você não é meu amigo justamente por isso, por ser seu amigo, não quero saber. Se é alguma coisa que te machucou, que te feriu, né, que não saiu de acordo com o que você esperava, que está te deixando, né, desequilibrado, perturbado, desanimado, eu não quero saber, não está te fazendo bem. Por certo, não vai me fazer bem também. Vamos falar de alguma coisa que seja boa, positiva, que tenha dado certo. Às vezes a gente toma uma bronca do chefe às 3 horas da tarde. Chega em casa, a pessoa pergunta, como é que foi o seu dia? Você fala, foi horrível. Você não sabe o que eu ouvi do meu chefe. Mas será que você não encontrou com ninguém, a não ser o seu chefe? Você não ouviu nada mais? Volta teus olhos para as coisas boas e teu espírito se iluminará. Quem disse isso? Jesus. Volta teus olhos para as coisas boas e teu espírito se iluminará. Quando nós começamos a adotar uma ética voltada para a construção da felicidade, nós começamos a selecionar as nossas lembranças, selecionar os nossos pensamentos e a maneira como nós nos conduzimos diante dos desafios da vida. Paramos de desistir, paramos de procurar a razão das coisas e nos esforçamos em fazer aquilo que nós precisamos fazer. O quê? Ajuda-te e o céu te ajudará. Qual é a parte que nos cabe? Fazer o que você pode fazer. Todos os dias você acorda com um compromisso renovado. Lembram da história de Santo Agostinho? Santo Agostinho era um cara atrapalhado, era muito atrapalhado. Tanto que a mãe dele, chamava Mônica, ela se tornou santa sem relato de nenhum milagre nos arquivos da Igreja Católica. Ela virou santa só por ser mãe de Santo Agostinho. Aliás, um negócio muito legal. Não foi exatamente por isso, mas foi também por isso. Santa Mônica. Todas as mulheres, minha esposa chama Mônica. Todas as santas Mônicas sabem que tem essa inspiração. Tiveram de aguentar alguém a vida toda. Bom, então, Santo Agostinho, antes de ser santo, ele era um vida torta. Ele era materialista, ele era arrogante, prepotente, agressivo. A mãe, Santa Mônica, já tinha sofrido muito com o pai dele, que desencarnou muito doentinho, e ele saiu a cópia do pai. E ela tentou, de alguma maneira, sensibilizar o coração de Agostinho, mas não teve jeito. Até que um dia ele ouve alguém falando a respeito de Jesus e desperta, dá um estalo lá na cabeça dele, tipo Paulo às portas de Damasco. E ele se interessa por uma nova vida. E começa um trabalho de reconstrução. Aí vamos fazer também um outro parênteses. No Espiritismo, por conta desse comodismo nosso, nós cunhamos um termo, uma ideia que se chama reforma íntima. Eu faço uma pregação danada para a gente acabar com essa ideia de reforma íntima. Por quê? Porque o que é reforma? Você pega uma casa, lixa as paredes, troca o forro, passa uma tinta, pinta o chão, troca a porta, e aí você fez uma reforma íntima, né? Se você fizer isso no quarto. Íntima. Mas a casa é a mesma? É a mesma casa, é a mesma, só parece nova. Nós não podemos cair nessa armadilha de parecer novos.
Nós precisamos fazer um trabalho que nós somos convidados há 20 séculos, que é de reconstrução. Reconstrução. No Sermão da Montanha, Jesus termina dizendo assim: construa um novo edifício sobre rocha firme, não na areia, porque senão tudo vai vir, a água vem e vai destruir tudo. Nós somos convidados a, nessa estrutura, né, nessa crença nova do cristianismo, da doutrina dos Espíritos, construir um homem novo. Um homem novo. Né? Tudo novo, inverte. Nós não vamos mais conduzir a nossa vida focados no eu, dominados pelo egoísmo e pelo orgulho. Não mais. Nós vamos entrar numa nova era da nossa vida, onde nós nos tornamos servidores. É a ideia do Cristo servidor. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Nós não viemos ao mundo para ter as nossas vontades, as nossas necessidades atendidas. Ao contrário, nós viemos aqui em processo de aprendizado e para podermos ter a oportunidade de reparar erros do passado através de atitudes do amor. Nós não pagamos erro com sofrimento. Ah, eu fiz tanta coisa errada no passado, agora eu tenho essa dor no ciático. Bobagem, isso é ideia de católico. Sofre e acha que vai para o céu. Céu é lugar de gente feliz. Você repara o mal com o bem. Se você pichou uma parede, e tem uma história que eu gosto muito, de lei de causa e efeito, do menino que estava pichando a parede, aí o dono da casa chega, ele sai correndo, trupica, quebra a perna, aí o pai vai visitar ele no hospital, ele está lá com a perna arrebentada, e aí o pai entra, o filho diz assim para o pai: olha pai, olha o que aconteceu comigo. Fiz um negócio tão errado, pichei o muro lá, agora, olha, Deus está me castigando, estou aqui pagando o meu erro, pagando o que eu fiz, estou com a perna quebrada. Aí o pai falou: não, tinha conhecimento espírita, o pai. Falou: não, de jeito nenhum, você não está pagando nada. Você está sofrendo a consequência do erro. Pagando é a hora que você ficar bom na perna e ir lá pintar a parede. Nós não temos de sofrer só na terra, não. Nós temos de pintar a parede. Tem muita parede aí, e outro, pintar a parede é trabalho, é amor. Nós não podemos perder tempo com as nossas... A vida é muito mais do que os problemas que nós temos. Muito mais, é construção. E aí, diante da tentação, a gente pode cair em erro, né? Pronto, vamos falar de um negócio que também tem a ver com a nossa vida religiosa. Nós sempre fomos ameaçados quando a gente erra. Olha, errar é muito ruim. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão se surpreender. Errar é necessário. Errar é bom, faz parte do nosso processo de aprendizado. Como você adquire sabedoria? Você adquire sabedoria, né? O sinal de você adquirir sabedoria, o que é? Você diz, aquela pessoa é uma pessoa sábia. Por quê? Porque ela sabe fazer as escolhas certas. Ela sabe como resolver problemas. Ela sabe como se conduzir. Como que eu aprendo a fazer escolhas certas? Fazendo escolhas erradas. Eu faço escolhas erradas, vejo as consequências e falo: poxa, essa não foi uma boa escolha. Experimento outra. Teve um dia que um senhor veio me procurar e estava com um problema com um filho adolescente. Disse que ele já estava tentando já há meses conversar com o filho dele, que estava com um problema com álcool e ele não tinha sucesso. Já eram 2 meses de conversa. Aí eu perguntei para ele: você conversa há 2 meses do mesmo jeito? Ou há 2 meses de jeitos diferentes, de maneira diferente? Porque se você conversar com seu filho sempre da mesma maneira, o resultado vai ser sempre o mesmo. Se você faz alguma coisa do mesmo jeito, o resultado vai ser igual. Para você alcançar alguma coisa que você nunca alcançou, você vai ter de fazer alguma coisa que você nunca fez. Se você é autoritário, se você é agressivo, se você é crítico, se você já tentou dessa maneira e não deu resultado, já propôs recompensa, não deu resultado, você vai encontrando maneiras, vai experimentando maneiras. Então a ideia é a seguinte: você precisa cometer erros novos. Preste apenas atenção de não cometer erros velhos. Os erros velhos não. Nós somos cobrados, porque os erros velhos nós já cometemos, então nós não temos direito de cometer mais não. Agora, erros novos, ótimo, maravilha. Nós não vamos ter a nossa consciência pesada nos martirizando por estes erros novos. Porque, afinal de contas, eles eram quase que inevitáveis.
qual o grande problema também desse nosso processo de lidar com erro? Nós nos arrependemos dos nossos erros. Não sei se alguém já fez isso aqui. Arrependimento é horrível. Vem logo depois do reconhecimento. É aquela ideia assim, eu podia não ter feito isso, eu podia, mas fez. E era o que você achava certo naquela hora. Não fica falando, querendo assim, eu queria tanto que voltasse no tempo, porque eu ia fazer diferente. Ia nada, se voltasse no mesmo tempo, você ia fazer igualzinho. Igualzinho. Então, não se arrependa dos erros que você cometeu. Apenas reconheça-os. E outra, reconheça e ponto. Não começa a arrumar justificativa. Não importa. Eu errei, ponto. Eu reconheço o erro. Significa o seguinte, desse jeito eu não posso fazer mais. Só isso. Calma, Deus tem uma ideia melhor. Mas você não vai arder no fogo do inferno por conta disso, não. Calma. É só você não, cometer o mesmo erro de novo que você vai seguir adiante. Presta atenção, aprende com o erro. Do arrependimento, se a pessoa não tem uma atitude positiva, ela começa a desenvolver sentimento de culpa. E aí pronto, aí é um passo para a perdição. Processo de depressão, que é uma doença grave do espírito. 20% da população do planeta, segundo um levantamento da Organização Mundial da Saúde, tomam remédio. Remédios antidepressivos, se tratam, se consultam, tem diagnóstico de depressão. E muito dessa depressão, quase a totalidade, é desenvolvimento desse sentimento de culpa. Culpa, às vezes, que a gente nem sabe de onde vem. A pessoa está desanimada, triste, não sabe nem de onde. É culpa que traz do passado. Por isso que o exercício do auto-perdão, e o que é o auto-perdão? É gostar de você, do jeito que você leva a sua vida. Sabe? É desenvolver um sentimento de gratidão. É gostar de ser útil. Nós temos a ideia de que a vida deve ser para nós confortável. Se nós estamos em casa, com os nossos familiares, as pessoas que nós amamos, e alguma tarefa doméstica precisa ser feita, e alguém mais além de nós pode fazer, que seja o outro, não é assim? Domingo de manhã, domingo na hora do almoço, terminou a macarronada, aquele monte de, uma pilha de louça para lavar. Aí fala, principalmente para os adolescentes que estão iniciando assim, filha, vai lá lavar a louça. Pronto, arrumou uma briga. Você pediu para a pessoa trabalhar, e é um domingo à tarde. Isso parece que você está, pedindo, é um castigo, mas não é uma bênção. Inverte um pouco a nossa. Uma das grandes tentações que a gente tem aqui no mundo é essa tentação de ficar sem fazer nada, de não querer trabalhar. Eu não sei se tem alguém aqui que fica aborrecido na segunda-feira de manhã porque tem de trabalhar. Porque é como se você dissesse para a vida assim, olha, eu não gosto de trabalhar não gosto. Eu, para mim, queria me aposentar. Eu, para mim, queria uma outra vida, eu não gosto de nada. A vida se aborrece com aqueles que lamentam. Ela os deixa de lado. A vida ama aqueles que a amam. Amar é trabalho. E nós somos, muitas vezes, tentados pela comodidade. Outra tentação grave é a questão da justiça. Nessas épocas de eleição, a ética volta ao pano de fundo da discussão. E aí eu me lembro sempre do Mahatma Gandhi. Ele dizia assim, você tem de ser a mudança que você quer ver nos outros. Se nós de fato queremos ver mudança dos nossos políticos, candidatos, nós temos de ser a mudança que queremos ver neles. Nós precisamos desenvolver no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, uma ética que a gente quer ver refletida lá no Senado, quer ver refletida no governo. Se nós, no nosso dia a dia, não construirmos este padrão ético diferente, responsável, justo, solidário, como que nós queremos que isso se reflita no mundo em que nós vivemos? Uma vez, as minhas meninas eram todas pequenininhas, elas já estão todas grandes, eu estava viajando para Caraguá. Tem coisas que acontecem na vida que a gente não esquece, Eu estava com o documento do carro vencido. Era o documento do carro vencido. Então estava assim, cheio de mala, carro meio velho, as
3 meninas no banco de trás, todas pequenininhas. E quando chegou no finalzinho da Ayrton Senna, o guarda... Aí eu falei para minha esposa, eu falei, Ney, o meu documento vencido, vão apreender o carro com as malas, já vi todo mundo no acostamento com as malas indo de ônibus para Caraguá. Aí ficou aquela coisa, as meninas, né, o guarda, eu não tive dúvida, peguei uma nota, sei lá o que era, sei lá, R$50, tipo R$50, botei no documento do carro, o guarda, carteira de habilitação, documento, ele pegou o documento, pegou a carteira de habilitação e foi pro fundo do carro, para trás do carro. Eu saí do carro e fui atrás dele. Falei, chamei ele de capitão, né? Eu falei, capitão. Porque assim, quando você aumenta a patente deles, eles se sentem melhor. Não pode chamar eles de guarda, eles ficam bravos. Então, como eu não sabia, ele tinha umas patentes aqui, eu já chamei de capitão para não errar. Se errasse, errava para mais, né? Eu falei, capitão, não tem jeito aí de liberar, eu sei que o documento está vencido, tem uma cervejinha aí no... Aí ele olhou para mim assim, indignado, pegou o documento, pegou a cervejinha, botou no bolso, falou, pode ir, doutor. Aí nós nos entendemos, eu entrei no carro, dei na partida e saí feliz, achando que tinha feito um negócio legal, né? Só que as minhas filhas queriam saber o que eu tinha feito. E eu fiquei envergonhado toda a vida e não sabia o que falar para elas. Desde então, eu me policio da seguinte maneira. Eu preciso fazer coisas que eu posso contar para minhas filhas. Que eu não me envergonhe. Se um dia elas me perguntarem o que o senhor fez hoje durante o dia, e olha que isso é complicado, eu sou advogado. Para um advogado é mais ou menos que nem aquele mentiroso, sabe aquele filme? Eu me identifico muito com aquele filme. Eu não posso fazer coisas das quais eu venha me envergonhar diante das minhas filhas. E isso vai desenvolvendo uma habilidade que nós precisamos adquirir. É muito difícil. Paulo de Tarso dizia, por que eu não consigo fazer todo o bem que eu quero e tenho dificuldades, né? E ainda faço o mal que eu não quero? Eu tenho dificuldades para fazer o bem e ainda faço o mal. Se eu não me policiar, Jesus, oração e vigilância. Oração e vigilância. E a crença de que vale a pena. Vale a pena fazer diferente. Vale a pena muitas vezes. Maria Dolores tem uma frase que para que você muitas vezes obtenha o que você precisa ceder. Vale a pena às vezes ceder, calar, né? Entender, apoiar, agir com tolerância, com indulgência. Agora, todas essas situações, quando elas surgem diante de nós, a nossa tendência, né, é de agir como o homem velho. É de fazer as coisas pela maneira que nós vínhamos fazendo antigamente. E a doutrina dos Espíritos vem nos alertar de que existe uma maneira diferente de viver, que Jesus nos apresentou. Mas nós precisamos transformar a casa espírita não numa escola de doutrina espírita, não. Numa escola de espíritos. E quais são as lições que nós temos de estudar? As lições evangélicas. Nós estamos na era da evangelização de espíritos. Precisa pegar o Sermão da Montanha e estudar, refletir, conhecer as passagens do Evangelho, a vida de Jesus. Porque o Evangelho é um roteiro para que nós não venhamos a cair, né, pelo caminho, em novas tentações, cometendo erros antigos, agindo da maneira como nós agíamos há um século atrás. E até mesmo fazendo isso dentro da casa espírita. Lá no Jô eu costumo dizer para as pessoas, se alguém veio aqui à casa espírita achando que vindo aqui os espíritos vão ajudar, estão muito enganados. Porque os espíritos te ajudam se você ficar em casa também. Eles são bons. Você acha que só ajuda os espíritas que vêm dentro da casa espírita? Isso é uma bobagem. Os espíritos são bons. Eles gostam da gente. Se a gente não vier na casa espírita, eles ajudam a gente também. Agora, eles ajudam a gente a fazer aquilo que a gente não pode fazer por nós. Outra coisa, os espíritos não estão preocupados com os nossos problemas. Isso eu ouvi uma vez de um espírito. Juro para vocês. No Jô, eu achei num primeiro momento que era até obsessão. Falei, como vocês não estão? Não,
Nós não estamos preocupados com os seus problemas. Tanto quanto nós estamos preocupados com vocês. Nós queremos ajudar vocês, não resolver os seus problemas. Porque os problemas são de vocês. E vocês têm de resolver. Nós vamos resolver, né, os nossos problemas. E ele dizia, nós temos problemas aqui também. Porque os problemas daí nos acompanham aqui também. Então é normal que todo mundo tenha dificuldades na vida. E é normal que todas as pessoas lidem com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus desafios. É assim que tem de ser. E nós temos de agir fazendo tudo isso com alegria, com gratidão, com amor. Porque nada que você fizer que não tenha amor faz sentido. Ah, eu tenho um marido muito difícil. Então tudo bem, se você falou que eu tenho de ser igual o cavalo da independência, né? No desfile da independência. Vocês já viram o cavalo no desfile da independência? 7 de setembro? Poxa, eu fico penalizado com os bichinhos no 7 de setembro. Porque, imagina, eles acordam cedo, porque o 7 de setembro começa às 9 horas da manhã. Então os cavalos devem ter sido acordados umas 5 horas da manhã. Porque vocês nunca viram nenhum, aquele aras da polícia militar perto lá de Santana, né? Não, eles devem vir de longe. Não tem quartel aqui perto. Então eles acordaram cedo, botaram os bichos num caminhão. Eles não vêm de avião, não vêm de ônibus, eles vêm de caminhão mesmo, de pé. E aí chega lá, acho que pelo menos umas 2 horas antes. E aí começa a pentear os bichos. Eu acho, porque eu tenho um poodle e ele não gosta de ser penteado. Não gosta. Vocês já tentaram pentear nenhum cachorro gosta de ser penteado. E eu acho que o cavalo também não gosta. Então, quer dizer, começa a irritar ele com aquele negócio de pentear o rabo, penteia a orelha, penteia o negócio. E o cavalo, ele é tranquilo. Vocês já viram o cavalo? O cavalo é tranquilo. Mas, com certeza, ele não está gostando daquilo. Aí começa a colocar coisa em cima dele. Porque ele vai todo enfeitado. O cavalo vai todo enfeitado. E põe a sela, e enrola o rabo para o rabo ficar para cima, põe um negócio na orelha. E o cavalo fica que parece parece que ele vai para um carnaval. Aí vem o soldado da cavalaria, porque o cavalo não vai sozinho, tem um soldado. E eu servi na aeronáutica. Os caras que vão para a cavalaria são os maiores. Devia ser o contrário, mas é que os militares eles não têm assim, a lógica não é muito a praia deles. Eu sei que eles pegam os maiores para ir para a cavalaria. Então são os armários de 1,90 m que também estão fantasiados igual o cavalo. Isso já é umas 9 horas e é setembro e normalmente está quente ou está chovendo, né? O São Paulo é assim, nunca o tempo está bom. A gente reclama que está frio, reclama que está calor, o tempo nunca está bom aqui. E aí ele vai para... Vocês já viram um cavalo desfilando de cabeça baixa? Nunca, eles tudo de cabeça erguida. Tudo de cabeça erguida. E vocês já viram um cavalo andando no 7 de setembro assim, totó, se arrastando? Não, eles passam galopando. Então nós temos de ser assim, que nem um cavalo no desfile de 7 de setembro. Tá ruim, tá difícil, mas ó, cabeça erguida, coluna ereta, e você tá passando por tudo aquilo. Nunca dê a impressão de que você vai perder, sabe, a sua crença, a sua fé, a sua força, né? Você vai conseguir passar por tudo isso. E quando isso passar, você vai estar se sentindo muito melhor. Não devemos cair na tentação de desanimar. Muita paz. Então, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma dúvida... Oi, boa noite. Obrigada pelas palavras, gostei bastante. No começo você citou que quando algum amigo seu fala pra você assim, então eu quero te contar alguma coisa, você pergunta se é boa ou ruim, se for ruim você não quer ouvir. Mas e quando a gente precisa desabafar? Você acha que você é contra o desabafo, porque a gente acaba remoendo as coisas que aconteceram, mas aí a gente guarda pra gente, será que não é ruim ficar guardando, enfim? Não, se você não conseguir se livrar disso, procura um psicólogo. Porque aí pelo menos ele cobra para ouvir você, sabe? Normalmente a gente conta para as pessoas nos darem razão. O fato é isso, né? A gente conta porque quer que a pessoa diga, puxa, nossa, não sei como é que você aguenta, né? Então, na verdade, o motivo
de nós contarmos sobre os nossos problemas não é no sentido de buscar ajuda. Na maioria das vezes, quando a gente busca ajuda também, a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Você não gosta de ouvir aquilo que você não quer ouvir. Lá no Jô, nós temos um atendimento fraterno. O pessoal que me conhece fala assim, eu queria conversar com alguém, mas o Silvio está fazendo entrevista, porque se ele tiver, eu não queria passar com ele, sabe? Eu não passo, porque sabe o que eu vou falar. A pessoa diz assim, se está com um problema, né? Olha, eu estou com um problema. Eu falei, bom, bem-vinda, mas está acontecendo alguma coisa especial na sua vida? Porque está com um problema não é especial, né? E eu também estou com um problema. Você quer ouvir o meu problema? Eu conto primeiro o meu, depois você conta o seu, e aí? Quando eu terminar, o que aconteceu? Né? Então, realmente não é... Nós precisamos tomar muito cuidado. Tem um trabalho que é desenvolvido em Sacramento, lá no Colégio Allan Kardec, pela Alzira. Ela faz assistência fraterna. Então aí é o seguinte, tem algumas pessoas que estão com problemas e aí elas não conseguem sair da situação que elas estão sozinhas. Não é o caso da maioria das pessoas que procuram a casa espírita, porque quando a pessoa está nessa situação, dificilmente ela chega até a casa espírita. Mas, nestes casos, o atendimento fraterno é como se fosse uma homeopatia para alguém que está num estado terminal de câncer. E aí tem que ter assistência fraterna, que é o quê? Que é o acompanhamento, que muitas vezes a casa espírita não está preparada para fazer. Uma vez, logo que eu comecei na doutrina, tinha uma amiga, e ela estava meio chorosa, nós fazemos um curso aos sábados, e ela falou, eu perguntei para ela, ela falou, meu filho está usando droga. E aí, ela pediu para mim conversar com o menino, aí eu pedi para ele vir na quinta-feira, nós estávamos no sábado, atrás dele na quinta. Aí o menino veio, conversei um pouquinho com ele, bem atendimento fraterno, né? E aí ele tomou passe, a mulher desapareceu, nunca mais apareceu no centro. Passou uns 3 meses, eu encontrei, porque morava todo mundo perto. E aí eu falei, olha, quanto tempo, ela me abraçou. Eu falei, o que aconteceu? Ai, Silvio, eu estou até com vergonha de te contar. Olha o que ela me contou. Na quinta-feira, quando ele chegou em casa, ele surtou, né? Você mexeu num vespeiro, deu passe, falou de Jesus, tudo lindinho, ele chegou em casa. Chegou em casa, ele começou a quebrar tudo, teve uma crise. E ela, eu preciso ligar para o Silvio. Pode ligar para o Silvio, não tinha meu telefone. Mas mesmo que ela me ligasse, era 10h30 da noite, você acha que eu ia pedir para ela tomar água fluidificada e pensar em Jesus? Quando acontece isso comigo, eu falo, leva para pronto-socorro, dá um sossega-leão lá e depois, quando o centro abrir, você leva lá para tomar passe. Bom, aí, ela ficou desesperada, as vizinhas eram da Universal. Aí foram lá acudir, falaram, você permite que a gente ligue para os pastores? Ela estava vendo o filho quebrar tudo, espumando pela boca. Né? Lógico, qualquer ajuda é válida. Eles vieram em 5. 2 eram segurança, era leão de chácara. Deram uma surra no moleque, deram um pau no moleque, não no moleque, né? no diabo. Na verdade não era no moleque, era no diabo que estava possuindo o moleque. Mas deram uma surra no moleque, até o moleque ficar bom. Quando o moleque ficar bom, eles deram a recomendação. Olha, se você ficar ruim de novo, é só chamar, viu? Qualquer hora do dia. E amanhã nós queremos te ver lá na igreja, porque se você não for na igreja, a gente vem aqui te buscar. O moleque ficou bonzinho, estava 3 meses sem usar droga. Né? Então, essa questão de como você ajuda, né, muitas vezes, às vezes os nossos amigos estão precisando disso, uma bela de uma surra, ou ouvir coisas que eles não querem ouvir, aí deixam de ser nossos amigos. E o legal mesmo é a gente falar sobre coisas boas. Você está com um problema? Vamos conversar sobre outra coisa. Vamos tentar mudar, fazer com que você consiga deixar essa tua mágoa um pouco mais distante. Até você desenvolver essa habilidade de só guardar o que é bom para você. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não faço mais perguntas, porque cada resposta é uma palestra. Vocês já perceberam, né? Vai sair daqui 10 horas da noite. Se quiser, faz uma pergunta curtinha. Assim. Oi, primeiro eu queria agradecer sobre a questão do livre-arbítrio, porque às vezes eu me sinto antidoutrinário. Palavra e eu nas aulas, mas eu na doutrina, eu não vi Kardec em nenhum momento falar de reforma ainda, por isso eu fico tranquilo em detestar e tenho os meus motivos. Estamos pecando. Então fiquei mais tranquilo de não ser o único, né? Ou talvez. Não, a pergunta é a seguinte, quando você fala que Deus sempre deseja as coisas para nós, só para esclarecer um pouquinho, porque daí nos tira
encho a cara de bebida, consequência dos erros que eu cometo, como é que eu ia conseguir avaliar que aquela conduta estava equivocada? Então, a dor, ela é bênção de Deus. E acontece porque está submetida a ordem das coisas na nossa vida a uma lei divina, que é a lei de causa e efeito. Você é livre de fazer o que você quer, mas a colheita é obrigatória. E isso para todos nós. E você colhe frutos doces e amargos, dependendo da semente que você plantou. Então, consequência é algo inevitável. E não é ruim. É boa. É divino. Só existem duas maneiras de viver. Você não acredita em milagre ou você acredita que tudo é milagre. Tudo é milagre. Tudo acontece segundo a vontade de Deus. É lógico que nesse momento em que nós não sabemos lidar e cometemos esses erros, nós estamos em processo de crescimento espiritual. Nós crescemos adquirindo sabedoria. O caminho pode ser abreviado ou não, segundo as nossas disposições, as nossas inclinações, as nossas tendências. Eu costumo dizer que nós somos uma sementinha que foi plantada debaixo da terra. A terra é escuridão, ignorância. A gente está tentando procurar a luz. Nós vamos encontrar. Vamos viver um tempo em que o nosso crescimento espiritual vai se dar em um ambiente de lucidez, de responsabilidade. É o momento que nós estamos vivendo agora, de despertar espiritual. Agora, tem algumas sementinhas que querem nascer no Japão, né? Querem atravessar, querem ir pelo caminho mais longo. E, lógico, vão aproveitando essas experiências até se reencontrar. Deus não só permite que a dor venha como antídoto do mal, como também, junto com a dor, oferece, cerca todos nós de oportunidades de correção, a fim de que a gente possa, paralelo a esse esforço de suportar as nossas dores, construir um futuro melhor. Obrigada, Silvio. Qualquer dúvida, quem quiser conversar, ele vai ficar aqui até umas 1h30 da manhã. 1h30 da manhã ele está aqui, vocês podem conversar. Obrigada, querido. Então, queridos, esse é o momento de nós, depois de ouvirmos, depois de deixar entrar dentro de nós tudo aquilo que foi falado, tirar o melhor de tudo isso. E hoje, nesse momento, nós estamos mais uma vez nesta casa, aproveitando a oportunidade, essa oportunidade que o nosso companheiro falou, que Deus nos oferece, de podermos abrir o nosso coração e de podermos oferecer um pouquinho de nós a tantas criaturas que se encontram ainda em tantas dificuldades. Então, queridos, eu pediria a vocês que fechassem seus olhinhos, mentalizassem a figura de Jesus da forma melhor que vocês quiserem, para que a gente possa, juntos com esse nosso irmão querido e junto com toda essa espiritualidade que aqui está presente, a gente poder trazer do nosso coração essas vibrações de amor, de paz, que possa percorrer todo esse planeta, levando a tranquilidade, o equilíbrio aos lugares mais escondidos, onde houver um irmão enfermo, onde houver um irmão dolorido, sofrido, que nesse instante nós possamos levar a eles, através da nossa vibração de amor, o conforto, a esperança, que eles possam sentir a mão amiga de um companheiro que o envolve nesse instante, dando a ele toda essa sustentação, para que ele passe por essa dor. Vamos mentalizando todos os hospitais onde houver um irmãozinho enfermo, que o nosso médico maior Jesus possa ali estar, espalmando as suas mãos de luz, dando a cada criatura o bálsamo, o conforto,
mas que acima de tudo esses nossos irmãos tenham a mente acordada, porque da dificuldade que estão passando, que eles possam compreender e aprender nesta dor o significado da vida, o significado do comprometimento conosco mesmo, quando ainda criaturas encarnadas, abençoando esse corpo maravilhoso que permite que nosso espírito possa transitar por esse belo planeta. Nós pedimos também, Senhor, que nesse instante possamos alcançar o coração de tantas criaturas que perambulam pelas ruas, tantos irmãos nossos desabrigados, sofridos, sem nenhuma esperança. Que a tua luz de amor, junto com as nossas vibrações, possam penetrar em seus corações, levando a eles um pouco de alegria, um pouco de paz. E pedimos então assim a nossa Mãe Maria, que possa abençoar todos esses meninos e meninas, todos esses companheiros que transitam pelo caminho das dependências, que possam ser envolvidos nesse instante pelo manto azul de Maria, que eles sintam em seus corações a alegria, a paz, o equilíbrio, que amigos amorosos levam a eles o remédio, o conforto, que possamos vibrar por todos esses irmãos, principalmente esses companheirinhos que aqui estão nesta noite, que já partiram para o plano espiritual e que buscam nesse trabalho de terça-feira a ajuda dos nossos fluidos, da nossa vibração de amor, para que eles possam continuar seus tratamentos, recebendo toda a ajuda e todo o amparo da espiritualidade, e fortalecidos nesse instante pelos nossos carinhos, nosso amor, pelos nossos fluidos. E nós vamos então pensar naquele companheirinho que está na cabeça de cada um de vocês, aquele irmãozinho necessitado, que precisa nesse instante dessa vibração amorosa. Que através de nosso coração e de Jesus nós possamos enviar a eles essas vibrações amorosas e que eles sintam um pouco mais de paz e tranquilidade em seus corações. Que a luz de Jesus possa estar em nossos lares, fortalecidos pela nossa vontade, da nossa prece, da nossa oração, do nosso Evangelho. E que a luz de Jesus, junto com todos esses amigos que aqui estão, possa envolver a todos os corações de todos que aqui estão nesta noite. Nós vamos então agradecendo a Deus, o Pai da vida, por tudo que recebemos. Agradecer a amigos amorosos que sempre estão conosco nesta casa, nos ajudando, fortalecendo a cada um com seu amor, com sua vontade de melhora. E nós vamos nos despedindo, pedindo ao Pai que nos acompanhe a todos, que possamos levar daqui essa paz, mas que essa paz tem que ser construída por cada um de nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Nós vamos ficar ainda por alguns instantes em silêncio, queridos, enquanto a gente vai aplicar o passe e cada um vai estar sendo chamado dentro do momento certo. Obrigada a todos.